Feira do Livro Porto 2022. Vamos conversar com Nuno Faria, ele é diretor artístico do Museu da Cidade do Porto e coordenador desta edição, a nona, organizada exatamente pela Câmara Municipal do Porto. Ora, ela já começou há alguns dias, nós estamos já a meio da fase terminal da feira. Como dizia o Presidente da Câmara na inauguração, ele dizia que, para além de uma feira, isto é um festival literário. É isso, Nuno? Sim, nós até acrescentamos ainda mais do que literário, um festival cultural, porque não é muito habitual este formato numa Feira do Livro, mas nós acreditamos. Este formato foi, como disse bem, a nona edição desde que a feira se transferiu para estes jardins tão apetecíveis para um evento e tão emblemáticos. No fundo foi uma ruptura de paradigma, não é? A Feira do Livro de Lisboa, por exemplo, a do Porto anteriormente também era coordenada pela APEL, mas o município do Porto e o Presidente, o Vereador da Cultura, Dr. de Moreira, entendeu, com o Vereador da Cultura de então, Paulo Cunha Silva, que o paradigma tinha que mudar, um paradigma mais baseado em pequenos editores, em alfarrabistas, nenhum grupo editorial a nenhum grupo editorial estava dado acesso, obviamente, há muitos, mas o Porto entendeu-se que precisava de um outro evento. Esse evento é um festival literário também, dentro de uma feira, ou uma feira do livro dentro de um festival literário, o que faz, no meu entender, a conjugação perfeita, enquanto leitor que também sou, que somos, faz a conjugação perfeita de uma feira mais lenta, formato mais reduzido, com mais atenção aos pequenos livreiros, às pequenas livrarias, aos alfarrabistas, mas onde o público, que é um público muito amplo e muito diverso, pode encontrar, segundo os seus interesses, os livros que procura em diferentes stands, desde livros infanto-juvenis até livros de filosofia, de poesia, romance, etc., com uma grande abrangência em termos de oferta. E o mote desta feira tem dois destinos, que é o agir, não é? E imaginar. É isso, não estou em erro. Porquê que foram escolhidos estes dois motes? Bom, nós partimos... A Feira do Livro deste ano é dedicada à palavra poética, à poesia. E que é um mote, por um lado, muito estimulante, mas por outro lado pode ser um pouco armadilhado, porque, no fundo, andamos sempre à procura daquilo que é a poesia. E tudo o que aparece sob forma de poesia será poesia. Bom, esta feira é dedicada a uma poeta muito importante, a Ana Luísa Amaral, que nos deixou um pouco antes da feira arrancar. Foi alguém também que nos falou, era professora, uma professora muito importante, que nos falou muito sobre poesia e que ela e outros grandes leitores de poesia ensinaram-nos que a poesia é, sobretudo, ou em primeira instância, a capacidade de produzir imagens, de estimular a imaginação. Mas há outra vertente importante do trabalho poético e dos poetas, é a capacidade de intervenção, de agir sobre o mundo, de tentar mudar o mundo. A poesia também é política, não é? A poética e a política. E é interventiva. E é interventiva, não é? Nós temos grandes poetas de intervenção. Hoje, por exemplo, Sérgio Godinho vai apresentar um novo livro, não é? Um cantor e um poeta, um cantor de intervenção, de uma certa forma, de um determinado tempo histórico, que de uma certa forma nunca deixou de ser, hoje de forma menos vincada, digamos. Mas isto para dizer que na palavra imaginar, que é o mote, está a palavra agir, que são as duas forças motrizes do trabalho poético. Muito bem. E o Presidente Rui Moreira continua convicto de que 2 anos depois de pandemia, o que ele gostava de ver aqui nos jardins, nestes jardins emblemáticos do Palácio de Cristal, era que o público aderisse, e é o que está a acontecer.
Sim, absolutamente. Nós estamos muito contentes e, de uma certa forma, surpresos, porque os números que desde as 2 últimas edições temos ao número, não é? À unidade, com a pandemia vimos obrigados a controlar o número de pessoas nas 2 últimas edições e, portanto, temos um contador de pessoas muito próprio muito preciso, e este ano os números são avassaladores, ou seja, no primeiro fim de semana tivemos um aumento de 80 e qualquer coisa por cento no sábado e estamos com números muito bons. Mas aquilo que me agrada ainda mais do que os números, do que a quantidade de pessoas que aqui está, é a maneira interessada, participativa, serena, como as pessoas aderem ao programa literário, programa cultural, e ao mesmo tempo aderem aos stands e às compras, como levam livros para casa. Este formato, como dizíamos há pouco, é um formato muito propício para isso também, porque uma pessoa volta no dia a seguir para ver uma conversa, para ver um concerto, para ir ao cinema, para ir a uma atividade infantil-juvenil, e vai procurar mais um livro que esteve a namorar na véspera e que agora vai levar. Ou então vai a uma conversa, interessa tanto aquele livro sobre o qual se esteve a falar, que vai procurar ao stand. Tudo aquilo que nós criamos e que a cidade do Porto, os nossos visitantes, os nossos leitores estão a aderir e, no fundo, estão a consolidar este formato que fideliza e que, digamos, vai alimentando estes 17 dias de feira e, portanto, que é simbiótico entre os editores, os livreiros e os artistas que por aqui passam. Os artistas. Para terminarmos, tem-me feito esta pergunta e que me pediram para fazer exatamente também neste contexto. Porquê é que a Feira do Livro não é dividida digamos, em duas sessões no mesmo ano? Ou seja, imaginemos, por exemplo, no início da primavera e no outono. É uma ótima pergunta, nunca me tinha ocorrido. É uma ótima pergunta e é uma sugestão. Há ciclos editoriais, há outros eventos ao longo do ano, as correntes de escritas, por exemplo. Há eventos literários um pouco por todo o país, muito interessantes. Óbidos tem um evento literário muito interessante também. Portanto, não sei, era preciso olhar para o calendário e ver se há uma disponibilidade dos editores e dos autores para o fazer. Mas fica a sugestão, e por que não? Se calhar. Para terminar então, ainda há muito para ver, vamos ter cinema, não é? Nós estamos, conforme disse há pouco, nós estamos a meio deste festival, vamos ter cinema, a Feira da Alegria. A Feira da Alegria. Também é interessante. Menos do que a meio, porque vamos menos que a meio, dia, salvo erro, são 17 dias. Exato. Portanto, temos a Feira da Alegria aqui ao lado no terreiro aqui da biblioteca. É um evento que é muito querido para nós. A Feira da Alegria é um evento de pequenos editores, artistas, impressores, que existe na Praça da Alegria aqui no Porto, que foi interrompido por causa da pandemia. Muitos destes eventos foram suspensos e logo há 2 anos nós convidámos os promotores da Feira da Alegria, que é um evento auto-organizado, digamos, para se juntarem a nós durante a Feira do Livro. Isso acontece no fim de semana do meio. A Feira do Livro tem 3 fins de semana. Exato. No fim de semana do meio, portanto este próximo fim de semana. E é o que vai acontecer e é um evento muito procurado também, muito querido, não só das gerações mais novas, mas também de todo o público, porque tem coisas muito especiais, tem pequeníssimas edições, tem t-shirts, tem posters, tem pequenos objetos, tem cerâmica, é um evento onde há concertos também, onde há poesia. É um evento muito procurado porque tem pequenas raridades a preços muito acessíveis
e onde é possível entrar em contacto mais próximo, mais com os autores, com os artistas, que são de modo geral pessoas muito generosas na maneira como fazem os seus trabalhos. Muitas vezes estão muito ligadas a grupos de impressores que fazem os workshops, que trabalham com modos de impressão artesanais, antigos, tradicionais, e portanto é um evento que nós digamos, acarinhamos muito. Mas o fim de semana tem muitas outras coisas, tem concertos de bolso no terreiro da Casa do Roseiral, e tem, claro, o segundo evento de Spoken Word na Concha Acústica, que eu recomendo vivamente, porque é um encontro ao ar livre com artistas e músicos que põem em música, em sonoridade, a palavra soprada, que é sempre um momento de final de domingo muito interessante. Para finalizarmos, que eu sei que está muito ocupado, a questão é esta: a Feira do Livro do Porto é uma feira nacional, como é de Lisboa, mas a ver o que se passa aqui, acaba por ser uma feira internacional, porque eu já verifiquei aqui em diversas zonas de restauração, e não só, estão muitos estrangeiros aqui que depois acabam, se calhar, por visitar o próprio Palácio de Cristal, mas acabam por ser surpreendidos com com um certame destes que se calhar não contavam. Sim, isso temos ouvido, há uma polifonia de línguas, e também há participantes que são de outras nacionalidades. O Brasil está em destaque. Mas esses já sabem, eu quando falei do público em geral, que é que anda, não é? Era isso que eu ia dizer, esse encontro de outras, de muitos turistas, mas também, atenção, no Porto, como em Lisboa, há muitos estrangeiros, nomeadamente artistas, designers, que vieram para cá viver, e portanto este lugar eu acho que sim, tem razão, é um evento que tem estas colaborações nacional, cada vez mais internacional, é isso? Sim, e há livros noutras línguas, não só em português. Feira do Livro Porto 2022. Podemos encontrar nesta feira Mário Augusto, que está a apresentar o seu livro Mandem Saudades. Está ele. E é um preço até muito interessante, não vamos dizer qual, por isso é que é interessante. Dizer, acho que é 3,5€, porque... De qualquer maneira, já foram vendidos mais... Sim, já vai na terceira edição, tanto quanto eu sei. Os 3,5€, espero eu que não seja pelo facto de ser 3,5€, mas pelo facto do tema interessar às pessoas. Mas na verdade esse preço tem a ver com a circunstância de ser uma publicação da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que tem uma intenção de divulgar os temas e trabalhar os temas com os autores de forma a não ter daí lucro, e promove a publicação do livro. Portanto, eu tive a sorte de me darem esta oportunidade com uma história que eu há muitos anos já investigava e andava a trabalhar o tema, portanto consegui agora fazê-lo. E que história é exatamente esta? A história tem a ver com um grupo de portugueses que no final do século XIX, mas os continentais vão a partir do início do século XX, nomeadamente Trás-os-Montes, do Alentejo e alguns das Beiras também. Há umas largas centenas de famílias que embarcam numa aventura de imigração para o Havaí, que são umas ilhas tão distantes daqui que faziam com que a viagem fosse uma verdadeira aventura, porque eles tinham que seguir descendo o Atlântico e depois subir o Pacífico. Portanto, era assim mesmo uma aventura daquelas muito grandes. E é uma aventura que terminem bem, ou ficamos para saber no livro? Não, o livro é um livro de factual, ou seja, eu tentei, apesar de dar-lhe um cunho quase cinematográfico no relato e na forma como desenvolve a narrativa desta história, mas tudo são factos comprovados e de certa maneira investigados ao longo de anos por mim, com documentos e com entrevistas e com pessoas. Ainda tive a oportunidade, tive a sorte de poder entrevistar algumas pessoas que fizeram essas viagens no início do século XX, em 1911 até 1913, e portanto
digamos que, na verdade, no geral, termina bem esta história de imigração, porque hoje ainda 10% da população do Havaí é diretamente descendente de portugueses. Para eles, para os protagonistas desta aventura, não se pode dizer que também tenha terminado mal, mas eles terminaram a vida, muitos deles, com uma saudade imensa das terras de onde partiram, e grande parte deles não conseguiram voltar às origens, e as gerações seguintes, os filhos, os netos, já eram perfeitamente integrados na comunidade havaiana como cidadãos dos Estados Unidos. Portanto, ao ponto de uma boa parte da gastronomia do Havaí é de grande influência ou diretamente influência da gastronomia portuguesa. Eles têm lá português de bem sopa, que é a sopa de feijões de Trás-os-Montes, tem português de sócias, que é a linguiça alentejana, tem as malaçadas, que é a massa sovada com as filhoses, e tem o pão doce, que é a massa sovada dos Açores. Portanto, toda a grande influência que eles já deixaram, não só na cultura, mas nos valores da família e da forma como eles olham para o trabalho e para a vontade de se ingrar na vida, é marcante nessa leva de imigrantes, que foram 27 mil. Para terminarmos este livro, traz naturalmente também muito da experiência que é bastante cinematográfica em termos de cinema do Mário Augusto. Sim, só talvez na forma como escrevo, se calhar, não sei, mas eu tento escrever de uma maneira que tenha imagens e que as pessoas consigam ver aquilo que eu... É uma escrita cinematográfica? Sim, uma narrativa próxima do guião, digamos assim, com uma fórmula que dava para fazer um filme, mas não foi essa muita preocupação. É o meu estilo de escrever, que eu estou sempre a tentar afinar e melhorar e fazer diferente. Feira do Livro Porto 2022.